noite. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui para esse debate sobre o movimento Escola Sem Partido e também para quem está acompanhando o debate pelo TV Folha. A gente está fazendo transmissão ao vivo pelo site da Folha de São Paulo. Hoje a gente tem aqui 4 debatedores bastante importantes para falar do tema, e a plateia lotada acho que representa a importância desse debate, né? Normalmente os debates de educação costumam ser cheios e hoje a gente, como de costume, atraiu bastante gente. No meu lado direito, eu tenho imediatamente à minha direita o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que é professor da GV e vice-coordenador do curso de Administração Pública, da graduação em Administração Pública da FGV. Ao lado dele, à direita, eu tenho o Mauro Aguiar, que é diretor-presidente do Colégio Bandeirantes, um colégio tradicional de São Paulo, né, considerado uma das melhores escolas do país, aí, de acordo com as avaliações como o Enem. Aqui do meu lado esquerdo tem o Miguel Najib, que é procurador e coordenador do Movimento Escola Sem Partido. E ao lado dele eu tenho o Braulio Matos, que é professor da Faculdade de Educação da UNB e vice-presidente do Movimento Escola Sem Partido. A gente acabou fazendo uma divisão aqui de lados, um pouco sem querer, um pouco intencional. Bom, acho que quem está aqui, quem está acompanhando o debate deve estar familiarizado, né, com o tema. O Escola Sem Partido é um movimento que está discutindo a inclusão de 9 artigos da LDB, a legislação nossa de educação de 96, que trata um pouco da missão da escola, né, dos deveres do professor, e alguns desses artigos têm causado polêmica, repercussão, vários artigos, várias reportagens recentemente, incluindo na Folha de São Paulo, e por isso muita repercussão em redes sociais, e por isso que a gente achou importante debater aqui. Para a minha primeira pergunta, que eu queria passar para todos os debatedores comentarem, na verdade não é uma pergunta, eu queria começar contando uma história. Quando eu era jovem, não vou falar quantos anos eu tinha para não denunciar a minha idade, mas antes das eleições de 94, eu estudava numa escola pequena, não muito conhecida, e aí na minha escola a gente fez um exercício, a gente fez uma simulação de eleição entre alunos e professores, para ver quem seria o candidato referente à eleição de 94 que seria eleito, e cada um depois falou sobre o seu candidato, debateu, e a gente fez debates, inclusive, entre apoiadores de um partido e apoiadores de outro. Isso me marcou muito, assim, foi uma experiência muito importante. Conversando esses dias com algumas pessoas que estudaram comigo, todos lembraram dessa experiência. Eu queria ouvir da mesa, esse tipo de atividade, ela é importante, e com o projeto Escola Sem Partido, porque é uma das críticas que as pessoas falam isso, né? Então queria ouvir também dos apoiadores, com o movimento Escola Sem Partido, se ela seria viável. Eu vou começar com o Miguel Najib, que é o principal nome do movimento aqui da nossa mesa. Obrigada pela presença. É um prazer, eu fico muito honrado com o convite e cumprimento a Folha pela iniciativa. Eu gostaria, antes de dizer o que eu penso a respeito dessa questão, com base sempre no texto da proposta que nós estamos apresentando, estamos promovendo, né? Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, se você me permite. Porque o que nós estamos debatendo aqui não é um tema abstrato. Não estamos discutindo, em tese, o problema da doutrinação nas escolas. Nós estamos falando de um projeto de lei, de uma proposta concreta, né, que está consolidada num projeto de lei apresentado, que tramita no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E se nós estamos aqui debatendo é porque, supostamente, eu acredito que existam discordâncias a respeito do projeto de lei. Eu tenho até uma versão, acho que eu vou passar. Ótimo, seria perfeito. Se alguém puder me ajudar. Então eu suponho, uma vez que nós estamos aqui debatendo, que existam discordâncias sobre o texto que está no Senado e na Câmara. E eu considero importantíssimo, porque é possível que haja muita concordância também sobre a proposta do Movimento Escola Sem Partido. E eu tenho certeza de que existem concordâncias que aqui na mesa, né, eu acho que nós concordaremos a respeito da maior parte do projeto. E talvez discordemos a respeito de um ponto ou de outro. Eu queria que
ainda que não seja neste momento, mas eu considero fundamental que fiquem claras as posições dos debatedores a respeito das questões em relação às quais eles dizem assim, não, este artigo não pode. E a minha objeção é com relação ao artigo 2º, inciso 3º, por exemplo. Então, eu considero isso fundamental para que a gente não discuta sobre questões a respeito das quais não existe divergência, né? Então, eu faço essa questão de ordem e passo a responder a sua pergunta. De acordo com o texto que está no projeto, uma atividade como essa seria perfeitamente legítima dentro de uma escola. Então, a única coisa que eu posso dizer é que a proposta do Movimento Escola Sem Partido não impede esse tipo de evento dentro de uma escola, a realização desse tipo de evento. O que o projeto estabelece o que o projeto, vamos dizer, as proibições que ele explicita, porque ele não introduz nenhuma proibição que já não exista, as proibições que ele explicita estão no artigo 4º do projeto, né, que diz o seguinte, para o conhecimento de todos. No exercício de suas funções, o professor, primeiro, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, portanto, o projeto, ao contrário do que muita gente diz, não proíbe professor de falar de política. Então, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse artigo repete, quase que literalmente, o artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Esse é o coração do nosso projeto, é o coração da proposta que está no Senado e na Câmara dos Deputados. Não existe nenhuma objeção a que uma atividade como essa que você mencionou seja realizada dentro de uma escola. Então, essa é a minha resposta. Agora eu queria passar aqui para o outro lado da bancada, começar pelo professor Marco. Vamos fazer o seguinte esquema, então. Se der para já apontar algum ponto de crítica, alguns dos pontos de crítica, como o Najib sugeriu, e aí, na sequência, responder a minha pergunta. E eu queria lembrar, quem tiver interesse em mandar perguntas, se vocês receberam um bloquinho, é só mandar a pergunta por escrito. A gente tem alguns auxiliares aí que trazem para mim. Boa noite também a todos aqui presentes, né? A plateia, boa noite à mesa, né? Braulio, permita-me chamar de maneira informal, Miguel, Sabine, Mauro, tá? Prazer estar aqui com vocês e, obviamente, que a tarefa aqui de todos nós não é nada trivial, tá? Por quê? Porque nós estamos discutindo sobre uma proposta, um projeto que ele tem um diagnóstico que não é consensual e tem um prognóstico que igualmente também não é consensual. Portanto, o debate sobre essas questões torna-se fundamental porque um dos principais requisitos da democracia é tentar transformar a divergência em consenso. Tá? Talvez essa seja uma questão extremamente desafiadora. Né? Eu vou destoar aí de maneira substantiva, né,
da fala do Miguel, e obviamente que destoar significa tentar algum ponto de conexão e tentar ver se a crítica nos leva a algum lugar comum. Mas se não levar, isso é parte da democracia também. Tá? Ou seja, a sociedade ela avança nas diferenças, né? E obviamente que as diferenças geram aprendizado, no caso. Né? Eu considero a proposta um equívoco. Tá? E vou usar esse termo de maneira bastante enfática, né? Por várias razões. Tá? A primeira, eu venho de escola pública, que talvez é onde o projeto encontre mais amparo do ponto de vista do problema, e fiz toda a minha trajetória em escola pública na cidade de São Paulo, e eu poderia dizer que se houve doutrinação, ela poderia ser resolvida dentro da escola por alguma instância que a escola poderia criar. Digo com muita tranquilidade para vocês que eu tenho medo, tá, de controle e de regras em demasia, justamente porque regras em demasia e controle tendem a engessar a criatividade, engessar o conhecimento e formatar comportamentos. Tá? Então essa é uma primeira questão, ou seja, a questão da doutrinação, para mim, eu tenho dúvidas, tá? Na medida em que o problema existe, eu não sei qual é o tamanho do problema, e tenho dúvidas que ele seja do tamanho que muitos colocam hoje, se esse é um problema de lei, no sentido bem específico, bem estrito da palavra. Não é? Ao mesmo tempo, me incomoda também um pouco, mas, obviamente, que este é um projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, no Senado, no caso, não é? E como o Miguel bem falou, está sendo colocado para o debate público. Ele existe, portanto, debatê-lo é responsabilidade de todos nós, tá? Se isso hoje seria uma agenda central para o debate de educação. Tá? Só um dado para vocês, né? Nós avançamos muito em inclusão de educação no ensino básico, ou ensino fundamental. Eu sou da época, não quero esconder aqui minha idade, porque a gente usava outras nomenclaturas. Né? Por exemplo, nós tínhamos em 2001, 41% dos jovens de 7 a 14 anos matriculados, nós temos hoje perto de 98% dos jovens de 7 a 14 anos matriculados na escola. Ou seja, o problema de inclusão no ensino básico, em tese, não seria problema, talvez o problema seja a qualidade. Ou seja, é uma outra discussão. No ensino médio, que talvez seja o ponto central aqui, que o projeto talvez aponte maior preocupação, nós temos um problemaço. Tá? Nós tínhamos, por mais que nós tenhamos avançado, nós tínhamos 41% de matriculados entre 15 e 17 anos no ensino médio em 2001 e saltamos para 61% em 2014. É um crescimento, mas qual é a tragédia aqui? Nós temos 39% de jovens que ficam no meio do caminho. Eu considero essa questão uma questão central e vejo poucos parlamentares e poucas lideranças preocupadas com questões dessa natureza, mas isso não diminui a importância da discussão do projeto, uma vez que ele existe. Tá? Mas para mim não teria tanta centralidade. Mas, de todo modo, tá? Onde que eu quero chegar? Tá? Eu vejo uma certa ambiguidade, tá? Um certo paradoxo no projeto, porque, como o Miguel bem falou, o projeto ele defende, na hora que ele disse para a Sabine que haveria espaço para esse tipo de proposta, né, a pluralidade de ideias dentro da escola. Isso está explícito no projeto. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a ler o projeto nas minúcias, ele também rechaça a pluralidade de ideias. E onde que eu encontro esse ponto? Talvez essa seja uma oportunidade para nós, tá, discutirmos. Lá no artigo 5º, ele diz o seguinte: no exercício de suas funções, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu acho que a escola, ela é um encontro de diferentes convicções. Ou seja, como equacionar essas diferentes convicções numa única forma de você abordar determinados temas? Por exemplo, como que eu vou tratar a sexualidade a partir
de diferentes origens e diferentes posições acerca do tema, tá? Sem, de certa forma, correr o risco ou não correr o risco de provocar algum tipo de mal-estar. E reitero para vocês, não vejo problema nenhum no mal-estar quando o debate está sendo colocado para poder construir. Então, essa questão me preocupa, por quê? Porque aqui a gente não está conseguindo separar de maneira adequada, eu tenho medo de prolongar, Sabine, você me corta, por favor. A linha tênue que separa a questão, a dimensão do público e privado. Eu considero a dimensão da moralidade e da religião do campo da vida íntima, do campo da vida pessoal. Tá? O mundo público já é o quê? Uma convergência de diferentes perspectivas. Então, esse é um desafio. Tá? E frente a esse desafio, tá, eu tenho algo aqui que, de certa forma, me incomoda bastante, porque eu falo aqui de dois lados, né? O lado de quem coordena um curso, que, portanto, tem um conjunto de professores sob a sua responsabilidade, e que, a todo momento, tem um conjunto, de certa forma, de preocupações, que chega até a questão que está sendo aqui colocada, e do lado do professor que está na sala de aula. Ou seja, eu vivo os dois papéis, aquilo que vulgarmente nós chamamos de os dois lados do balcão. Então, o que me preocupa? Me preocupa, por exemplo, quando o projeto propõe que o Ministério da Educação e as secretarias ofereçam um canal de recebimento de denúncias e que essas denúncias mobilizem o Ministério Público. Isso, para mim, assume um tom ameaçador que constrange o trabalho do professor, inclusive inibe a sua possibilidade de tratar determinados temas com maior profundidade. Tá? Então, Marco, eu acho que você conseguiu já pontuar algumas partes, alguns trechos do projeto com os quais você discorda. Vamos passar para o Braulio, para a gente fazer um bem bolado, e depois a gente passa para o Mauro e a gente volta para aprofundar nas questões. Muito bem. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. E é muito bom que o Miguel e eu comecemos a ter agora debates francos com adversários do projeto, porque até bem recentemente simplesmente estávamos falando sem interlocutores. Os 3 pontos que o professor Marco levantou, eu tentarei comentá-los muito telegraficamente. É realmente um problema difícil identificar o escopo, se isso está ocorrendo e o tamanho do problema empiricamente falando. Se essa prática ilícita, do ponto de vista da legislação da doutrinação ideológica, está acontecendo ou não. Quando comecei a fazer pesquisa sobre esse assunto, eu verifiquei que uma forma, isso por uma razão muito simples, a sala de aula, que é o foco fundamental da preocupação do projeto, é um lugar reservado, que o professor tem uma soberania sobre a sala de aula. Por essa razão, é difícil fazer a pesquisa. Eu comecei a fazer uma investigação em torno do problema, analisando testes, currículos, material didático. E isso ajudou bastante a iluminar a questão, porque é bastante notório hoje que esse problema existe no material didático, existe no currículo. Veja a discussão da Base Nacional Curricular Comum, a maneira como a geografia, a história está sendo apresentada. Existe nos testes do ENAD, nos testes que contratam professores, dos concursos para contratação de professores nas redes estaduais. Esse tipo de pesquisa eu tenho feito porque o acesso aos dados é mais facilitado. Aliás, o Escola Sem Partido foi criada, a ideia do Miguel, de criar um site em que pudéssemos colher testemunhos de alunos, professores mesmo, testemunhando a ocorrência desse problema. Os sindicatos de professores, em particular, até aqui, têm reagido de forma incrível, simplesmente dizendo que o problema não existe, categoricamente, pois, se existisse, os pais estariam às portas das escolas. Essa atitude dos sindicatos, os filiados, os professores em geral, às vezes seguem essa opinião, mas por motivos diferentes. O sindicato diz que não existe porque
muitas vezes ele sabe que existe a prática da doutrinação e não a considera um problema. Do ponto de vista dos professores em geral, muitos não percebem o problema por uma série de razões, mas eu poderia enunciar pelo menos duas delas. Uma é que esses movimentos militantes, especialmente uma esquerda de vertente marxista, esconde esse projeto atrás de uma linguagem comum sobre cidadania, pensamento crítico, uma linguagem aparentemente ingênua. Isso tem uma longa história. Quem estuda movimentos revolucionários, desde a Terceira Internacional Comunista, sabe que essa estratégia de não falar mais em inimigo de classe e luta e guerras de via armada foi abolida. Por outro lado, os professores são formados já há décadas em um sistema que é monológico. Quer dizer, um professor de história dificilmente sabe interpretar a história a não ser pela visão de Hobsbawm, porque ele não tem a menor ideia da maneira como Paul Johnson explica a história. Então, essa falta de diversidade faz com que o professor ingenuamente repita o discurso do material didático. É surpreendente que os professores não contestem o material didático que está utilizando para dizer esse aqui é um viés. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui do material didático do meu filho, que eu acompanho, ele está agora no oitavo ano. É muito viesado. Para ser mais curto, então, essa questão do escopo do problema é difícil de mensurar, mas acho difícil, a gente tem mais do que indícios que isso está acontecendo. A conexão disso com a qualidade do ensino, o professor Marcos diz muito bem, tem relação isso com a qualidade do ensino, parece que esse não é o foco da agenda, a agenda central do problema educacional hoje, parece que nós estamos criando dando demasiada importância a essa questão da doutrinação ideológica nas escolas, quando nós temos problemas importantes a resolver, como o problema da qualidade, que vem sendo identificado desde a época do Sérgio Costa Ribeiro, o Cláudio Moura Castro, tem enfatizado a importância de melhorar a qualidade. Pois eu acho que há uma conexão importante entre essas duas coisas. Só para dar um exemplo, eu dou aula há 21 anos na Faculdade de Educação da UNB. Fiz uma pesquisa comparando o nosso currículo de formação de professores para séries iniciais com Singapura. Até troquei alguma correspondência com o diretor Lee Si-Kong, que é o diretor de uma prestigiosa Faculdade de Educação de Singapura. É espantosa a diferença. Por quê? Porque o curso de Singapura, para você formar um professor para séries iniciais, o aluno tem que fazer 10 disciplinas de matemática, 9 de língua portuguesa e 9 de ciências como default na formação. O meu curso tem 40 disciplinas, o aluno faz uma disciplina de matemática, uma de língua portuguesa, de língua materna e uma de ciências. Não vai dar certo isso. E não faz por quê? E aí eu vou dizer com toda a franqueza porque não é uma peculiaridade da minha faculdade. A professora Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, tem pesquisado as emendas das disciplinas dos cursos de licenciatura e da pedagogia em particular, e ela identifica a mesma sobrecarga de ciências sociais, que muitas vezes são pouco científicas, e pouquíssima ênfase no domínio de conteúdos importantes. Por fim, essa questão da sexualidade, nós podemos voltar a ela, porque é um tema quentíssimo. Mas o Miguel também terá muito a dizer sobre a questão legal, de que os pais têm prioridade na educação moral dos filhos. Mas, certamente, não se pode imaginar que um professor de 25, 30, 35 anos, conversando com crianças de 6, 7, 8 anos, possa dialogar no mesmo pé de igualdade. Eu poderia voltar a isso e dar exemplos, alguns até chocantes, de como isso tem sido mal encaminhado e como a preocupação de pessoas como o procurador Guilherme Shelby fazem todo sentido. A ideologia de gênero pode ser definida com base em 3 elementos fundamentais. Primeiro, a exposição precoce da criança ao tema da sexualidade, quando os estudos de psiquiatras, psicólogos mostram que ela não tem maturidade para isso. Segundo, fazer isso sem o consentimento e a permissão clara dos pais. Os pais, às vezes, são alienados parentalmente disso. E terceiro, isso é feito de cima para baixo pelo governo, às vezes, com a distribuição de cartilhas por MEC e tal. Então, isso é um tremendo problema que a gente precisa enfrentar. Eu quero entrar nessa questão da formação de professores e também já temos muitas perguntas legais aqui, algumas tratando da questão da sexualidade, mas antes eu passo a palavra para o Mauro, para a gente terminar essa primeira rodada.
Quero agradecer o convite, né, para esse debate importantíssimo, porque, como já foi dito aqui na mesa pelo meu colega, a educação brasileira tem outros problemas muito mais sérios do que essa pseudo-doutrinação que ocorre. Qual o problema? Provocações aí? Deixa eu falar. Bom. Todos puderam falar. Vamos manter o debate aqui e as perguntas por escrito. Mauro, continue, por favor. Bom, esse é um projeto autoritário, brutalmente autoritário, engessador da sociedade. Tipicamente, que foi citado aí esse procurador, Guilherme Scheld, esse era aquele procurador que foi punido pelo Ministério Público por vazar informações para a própria imprensa e depois processar os políticos na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um desses procuradores absolutamente desonestos, inclusive, né? Só para detalhar. Pessoal, vamos manter o diálogo aqui. A gente está fazendo um exercício de debate. A ideia é debater. Vamos manter o debate. É o espírito totalitário que está aí, entendeu? É o espírito totalitário que está aí, entendeu? É o espírito totalitário. Vocês sabem todos. Cala a boca, seu palhaço. Cala a boca, palhaço. Pessoal. Direito. Deixa eu falar, seu covarde. Pessoal, a gente teve a palavra de 3 pessoas da mesa e eu gostaria de ter a palavra da quarta. Vamos dar a palavra para a quarta pessoa dessa mesa, por favor? Para manter o diálogo na mesma proporção. Vamos dar a palavra para a quarta pessoa da mesa, por favor. Bom, como eu dizia, é um programa. Como eu dizia, é um projeto autoritário. Você que já está gerando subprodutos desse projeto, como o projeto do senador, do deputado tucano Rogério Marinho, que propõe pena de 3 meses a 1 ano de prisão a quem cometer assédio ideológico. Quem prende, aqui não é Turquia, aqui não é Erdogan, aqui não é Maduro. Prender professor. A Folha de São Paulo tem tratamento seus convidados. Cadê a mediação nesse debate? Pessoal, A Folha de São Paulo. Não dá para mediar. Peça ao pessoal. Gente, olha aqui. Não dá. Deixa eu falar, seu. Você não tem o direito de falar. Você é um Pessoal, vamos manter o diálogo. fascista de merda. Miguel. Gente, eu queria pedir um favor. Vocês são democratas. Esse é um assunto. Não adianta nada, você não deixa eu falar, porque você não sabe com que argumento. Gente, não dá para falar nada com as pessoas gritando. Não, gente, peraí. Olha só, é um momento, por favor. Esse momento é um momento importante para a gente debater esse assunto. O professor Mauro tem opiniões que são dele e tem que ser respeitadas. Olha só, não, ok, gente, é um assunto que desperta paixões, Se
Se houvesse professores ligados a sindicatos, possivelmente eles estariam fazendo aqui, teriam feito na minha fala exatamente as mesmas, teriam tido a mesma reação, como tiveram na reação em relação ao professor Braulio. É um assunto que desperta paixões. Então, é preciso que... mas o pessoal meu que está aqui não está fazendo isso. Sim, eu entendo. Eu não estou me... respeitou sua opinião. Não, entendeu? é isso. Você falar. E eu acho... Não, mas o senhor não está me repreendendo por isso, né? Pessoal... Segura a sua claque! Professor... Segura a sua claque! Que Pessoal, palhaçada! vamos manter... Isso é uma palhaçada. Eu falei de São Paulo, tem que fazer respeitar isso. Pessoal, não dá para fazer um debate desse jeito. Segura a sua claque! Vamos manter... Segura! Você não tem argumento para responder? Segura sua claque, senhor! O senhor é que não tem. Essas pessoas estão aqui porque quiseram vir. Eu não chamei ninguém. Eu não controlo ninguém. O senhor não quer? Claque! Agora vai ser franqueada a palavra. Pessoal, vamos retomar a conversa? Eu não posso... O formato do debate é o debate aqui na mesa, perguntas por escrito. É o formato que a gente combinou, é o formato que estava... Eu vou fazer uma última tentativa. Cadê a Folha de São Paulo para garantir a liberdade do debate aqui? Eu vou fazer uma última tentativa. Sai todo mundo para vocês fazerem o debate. Olha, Eu não controlo ninguém aqui. Eu não chamei ninguém para vir. As pessoas se inscreveram. Te chamou! Te chamou! Fascista! Não dá. Você não dá. Você está falando de respeito comigo. Está faltando com respeito comigo esse homem. Claro que chamou, seu fascista! Pessoal, Autoritário, fascista! Fascista! Vai ser processado. Pode processar, seu... pessoal, eu vou fazer uma última tentativa, senão eu vou ter que encerrar o debate. A gente vai encerrar sem o diálogo. Eu vou fazer uma última tentativa do professor Mauro falar. Se ele não conseguir, a gente encerra o debate, infelizmente, acho que pela primeira vez na história dos nossos debates aqui na Folha. Última tentativa. quem fez provocação aqui? Quem jogou provocação? Quem fez provocação? Não. Não. Eu preciso aqui no vítima. Gente, última tentativa, pessoal. Mauro. Olha, eu presto a palavra 1 minuto. Eu tenho uma posição francamente contrária ao projeto. Fiz aqui minha fala com várias provocações vindo da plateia. Mais Marx, menos Mises, escola sem partido. Não, em momento algum, eu cedi a provocação. Tá? Se existe intenção de debater, eu acho que a conduta não deve ser essa. Tá? Eu acho que a conduta deve ser ouvir, tá? E após ouvir, lançar argumentos contrários. Tá? Aqui, dessa forma, não tem democrata. Tá? Se for para a gente colocar aqui um conjunto de autores, o velho Habermas diz que o verdadeiro democrata é aquele que escuta e se abre, inclusive, para mudar de ideia. Tá? Isso aqui não é um debate dogmático. Muita gente está tratando isso aqui como dogma. Nós viemos aqui para debater e eu estou disposto a rever minha posição se me convencerem. Agora, o caminho não é esse. É lamentável isso. É lamentável, tá? Eu estar fazendo a minha fala, ele depois fazer a fala e cartazes provocativos, como se nós estivéssemos aqui fazendo o papel de torcida organizada. Ou vamos debater de maneira coerente, no sentido construtivo, tá? Democrático, ou então não faz sentido nenhum. Mauro. Muito bem. Vamos lá. Bom, então eu sou absolutamente contrário a esse projeto, porque é um projeto autoritário. Tem havido já filhotes desse projeto na Câmara de Deputados e em várias assembleias legislativas, como esse do deputado federal
Rogério Marinho, que propôs, inclusive, pena de 3 meses a 1 ano de prisão para professor. Né? Isso engessa completamente, humilha completamente o professor, não tem nenhum sentido, isso vai na contramão da escola moderna, que exige o debate, que exige a dinâmica dentro da sala de aula, que o aluno tem que ser ouvido, que o aluno tem o direito de se manifestar. Em relação à pergunta da mediadora, inibe, sim, os debates políticos entre partidos, essa lei. O Bandeirantes, o colégio que eu dirijo, iniciou, logo no início da democratização, nós lideramos um movimento chamado a Juventude e os Presidenciáveis. Nós trouxemos, na primeira eleição direta, nós trouxemos todos os presidenciáveis, com exceção do Collor, todos, incluindo o Lula. Nós alugávamos um teatro, um cinema ali na Rua Augusta, na época era o Majestic, que era um cinema enorme, e trouxemos todos ali. Quando foi o Lula, virou um evento, não apenas do Bandeirantes, mas um evento... Aliás, conforme iam vindo os candidatos, foi se tornando um evento enorme, e quando chegou no Lula, não havia nenhum Majestic que suportaria a quantidade de pessoas. Aí foi cedido o AMB, e teve até transmissão da Rede Globo. Nossos alunos tiveram acesso a todas as informações. Eu sou de uma escola privada, eu sou de uma escola com finalidade de lucro, eu sou uma pessoa pela livre empresa e pela livre iniciativa, mas eu sou um democrata. Eu acredito na contradição, eu não fico vigiando o professor, porque não preciso vigiar professor. O professor tem que ter o direito na sala de aula de discutir. E o aluno, o adolescente de hoje em dia, ele não é estúpido nem idiota, ele discute, ele é bem informado, ele contesta, e isso é perfeitamente possível. Os pais dos alunos não precisam ser tutelados por leis absurdas, autoritárias, porque os pais dos alunos, mesmo na escola pública, têm condições de avaliar. Essa ideia do Estado brasileiro, nas suas diversas formas, nos seus diversos poderes, de tutelar a sociedade, não leva a coisa nenhuma. A sociedade brasileira, quem produz riquezas é a sociedade civil. Quem se aproveita dessas riquezas são exatamente esses poderes, repleto de burocratas concursados, de deputados sem nenhuma condição e sem nenhuma qualificação. Aliás, alguns desse projeto aí, republicanos só no nome, porque de republicano não tem nada. Né? Tem muitas... Eu queria agradecer o Mauro, agradecer a plateia também. Tem muitas questões bastante interessantes. Várias tratam da questão da sexualidade. Eu vou ler uma. Estudei 12 anos em uma escola pública e nunca foi abordada a sexualidade e a religião em nenhum momento, porque hoje meus filhos devem passar por isso. Essas questões estão abordando esse assunto porque o projeto trata desse assunto. Então, vou passar para o Najib comentar. O Braulio até tinha comentado um pouquinho, né, a questão da sexualidade ficar com a família e não com a escola. E, se for o caso, também comentar as opiniões anteriores. Miguel. Bom, em relação às observações do Marco Antônio, né, Marco Antônio? Não tem um volume. Alô, pronto, ok. Então ele apontou 2 problemas no projeto, 2 problemas, que foi o quinto dever do professor, que diz que o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este é o único artigo do projeto que nós praticamente não redigimos. Isso aqui é a cópia quase que literal do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que tem força de lei no Brasil. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele tem hierarquia supralegal. É uma norma que está abaixo apenas da Constituição Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por se tratar de um tratado internacional sobre direitos humanos. Esse artigo 12, item 4, diz o seguinte: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções.
Portanto, esse direito das famílias já existe, não está sendo criado pelo nosso projeto de lei. É só uma questão de ser obedecido ou não. Então, o nosso projeto não cria para os professores nenhuma obrigação que já não exista hoje, independentemente da sua aprovação. Essa é a norma mais patentemente em vigor hoje, porque ela está escrita exatamente desse jeito, na Convenção Americana. Então, já tem que ser respeitado. Como é que se respeita como é que a escola pública, a escola particular é outro assunto, mas como é que a escola pública respeita o artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Na minha opinião, agora é apenas uma opinião, eu não falo aqui como autor do projeto, porque, na verdade, eu não redigi esse artigo. Quem redigiu esse artigo foi a Organização dos Estados Americanos, que depois foi assinado por todos esses países. Então, na minha opinião, interpretando esse artigo da Convenção, a única maneira de a escola pública respeitar esse direito dos pais é deixando as questões morais de lado, as questões religiosas, assim como existe uma disciplina facultativa de ensino religioso, porque ninguém é obrigado, nenhum estudante pode ser obrigado a escutar um discurso religioso, obrigado a escutar um discurso religioso. Da mesma forma, nenhum estudante deve ser obrigado, deveria ser obrigado, a escutar de um estranho, de um terceiro, de uma pessoa, de alguém que não seja os seus próprios pais, um discurso moral, um discurso moralizante. Isso não é papel da escola e se choca com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na escola particular é diferente. A escola particular contrata com a família, aliás, nesse sentido, a escola particular é uma extensão da família. A família procura uma escola confessional, ela livremente contrata com essa escola e compartilha com a escola o direito que os pais têm sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Então, é preciso separar as questões. Escola particular é um sistema, escola pública é outro. Com relação ao outro artigo, o artigo 8º, que diz o seguinte: o Ministério e as Secretarias de Educação, essa foi a objeção também que o Marco Antônio fez. O Ministério e as Secretarias de Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurado o anonimato. E o parágrafo único estabelece: as reclamações referidas no caput deste artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente sob pena de responsabilidade. Bem, a existência de um canal de comunicação é óbvia. Se você tem o descumprimento de um dever previsto em lei, e se a parte prejudicada é a parte mais fraca, a parte vulnerável é a criança e o adolescente, porque essa regra vale sobretudo, na verdade o cartaz, a fixação dele só está prevista para o ensino fundamental e para o ensino médio, portanto não compreende o ensino superior. Os alunos, sendo eles a parte vulnerável, e que justamente aquela parte que está, que deve ser protegida pelo Estado, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece claramente, o artigo 70 diz o seguinte: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente. A função desse projeto de lei é prevenir as violações, a ameaça de violação aos direitos da criança e do adolescente. Que direitos nós estamos falando? Da liberdade de consciência e de crença, para começar. É o primeiro direito. Então, e justamente o Ministério Público, a função tem por função institucional zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, é natural, embora não seja indispensável ao projeto, não é indispensável, esse artigo 8º não é indispensável ao projeto, ele poderia eventualmente ser suprimido, mas eu acho que seria injusto e contraditório com a política de proteção à criança e do adolescente, à criança e ao adolescente. Por fim, assegurado o anonimato. Evidentemente, o aluno precisa ter a segurança de que, ao denunciar os seus professores, ou um eventual professor, ele não será perseguido, ele não será vítima de uma retaliação por parte do professor ou da escola. É evidente isso. Então, essa regra, que, repito, não é indispensável ao projeto de lei, indispensável ao projeto de lei é o cartaz, são os deveres do professor. Agora, essa regra, eventualmente, poderá ser suprimida no debate do projeto de lei. Então, das suas duas objeções, professor, uma delas é negociável, isso vai depender do parlamento. Essa questão de como assegurar a eficácia da lei, porque a lei precisa ter eficácia. Você não faz uma lei para que ela não tenha eficácia, não é verdade? Então,
o Congresso vai dizer se o artigo 8º deve ou não prevalecer. Eu preciso falar sobre o caráter autoritário dessa lei. Não foi acusado de ser autoritário, eu quero saber onde é que ele é autoritário. Eu queria só que você explicasse um pouquinho os cartazes também, que você mencionou os cartazes, não sei se está todo mundo familiarizado. Bem, o cartaz, eu li aqueles deveres do professor assim que eu cheguei. A lei estabelece o seguinte, ela torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, escolas públicas e particulares, de um cartaz com aqueles deveres do professor que eu li no início. Não é? Para quê? Qual é a finalidade? Direitos, não é? Agora, vamos ver por que é que isso aqui seria um projeto autoritário. O projeto repete, no artigo 1º, alguns princípios dos mais eminentes da Constituição Federal. Vamos lá. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Aí vem o princípio: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O Estado brasileiro, a máquina do Estado brasileiro, não pode ser usada para favorecer ou prejudicar qualquer corrente política e ideológica que dispute o poder na sociedade. E também não pode favorecer ou prejudicar qualquer corrente religiosa, qualquer confissão religiosa. Então, é o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Está na Constituição Federal isso. Segundo princípio, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Artigo 206 da Constituição Federal. Liberdade de aprender e de ensinar. Artigo 206, inciso 2º da Constituição Federal. Liberdade de consciência e de crença, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Será isso aqui autoritário? Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Isso aqui é cidadania. Isso aqui é cidadania. Sétimo, direito dos pais a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu acho o seguinte, as pessoas que discordam desse direito dos pais, que discordam do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, devem propor uma emenda constitucional para revogá-la. Mas enquanto essa norma não for revogada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser obedecida. Vamos continuando aqui. Aí vem, depois eu posso falar do artigo 3º. Né? O poder público, repito aqui, o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos. Quer dizer, funcionário público, gente, não é padre. Funcionário público, não é, a burocracia não é um clero estatal. Funcionário público não faz sermão. Quem faz sermão é padre. Então, não cabe ao poder público, aos funcionários do Estado, aos agentes públicos, fazer pregações morais. E aqui, evidentemente, quando se fala em orientação sexual, nós estamos falando de questões morais. Então, não cabe aos funcionários públicos fazer essas pregações em sala de aula. Eu vou ter que te interromper só para a gente conseguir fazer um equilíbrio. E também a gente tem muitas perguntas. É necessário que, quando se acusa um projeto de ser autoritário, que se aponte qual é a norma autoritária do projeto. Porque o projeto também diz, Sabine, que o professor não pode fazer propaganda política e partidária em sala de aula. Será que isso é autoritário? Tá, eu vou passar para o... Para a gente equilibrar o debate, eu vou passar aqui para o outro lado antes de voltar para o Braulio, e já vou acrescentar uma pergunta que diz o seguinte: o aluno não tem o direito de saber a opinião do seu professor, esse projeto não limita os direitos, né, então, dos alunos? Eu passo para o outro lado comentar aqui o que o Miguel falou e complementar com essa pergunta. Comigo, né, Sabine? Para o outro lado. Pro outro lado, quem se sente confortável em falar. Tá. Tem aí várias questões que o Miguel colocou, que acho que talvez o que explica também, para além da ênfase nos aspectos legais, são concepções diferentes de sociedade. Aí a gente não tem muito o que enfrentar. Tá? Eu considero tudo aquilo que investe no controle excessivo
e que, decorrente desse controle excessivo, estabelece mecanismos de punição como autoritário, é um conceito meu. Divergência. Tá? Então, para mim, esse é um debate, que ele é um debate extremamente caro. Tá? Eu tenho 25 anos de atividade docente. Tem alguns alunos meus aqui na plateia. Nenhum deles sabe minha posição política em qualquer momento. O público e privado, para mim, são extremamente separados, mas eu não deixo de me posicionar politicamente nos ambientes em que eu posso me posicionar. Tá? Eu acho que essa questão é uma questão, do ponto de vista democrático e da liberdade do professor, que ela é inegociável. Tá? Óbvio, quando você enfatiza, Miguel, permita-me chamar de você, perdão, tá? Quando você enfatiza a questão, o professor não pode fazer doutrinação política em sala de aula, eu acho que isso é uma questão que é consenso. Se há doutrinação política em sala de aula, tem mecanismos na própria escola e fora da escola, inclusive, para responsabilizar professores e também, se nós recorrermos às redes sociais, à memória de jornais, né, está cheio de exemplo de professores que foram punidos, inclusive. Né? Eu temo, confesso a vocês que eu temo, quando se usa as redes sociais como exemplo para mostrar o que está acontecendo na sociedade, tá? Eu temo essa questão, porque se eu for recorrer à rede social, eu vou ter que pedir auditoria na humanidade. Tá? Não é só numa questão específica possível. Por isso que eu acho que carece mais de pesquisa, em que pese as dificuldades que o Braulio colocou. Tá? Agora, tem uma questão, Miguel, que para mim é interessante. Porque quem está se apropriando da ideia, basicamente, são parlamentares evangélicos. E que tem uma posição, inclusive, que não separa a fronteira entre o proselitismo religioso ou a pregação religiosa no templo e no espaço público. Não entendi o argumento. Tá. Boa parte das pessoas que estão fazendo ou assumindo a autoria desses projetos em municípios, em estados, ou mesmo no Senado, o Magno Malta é um parlamentar evangélico, vem um pouco, digamos assim, de uma origem que tem dificuldade muito grande em conviver com o diferente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você chama a atenção da laicidade do Estado, o que nós temos visto muito, sobretudo em espaço público, é esses espaços públicos serem transformados em templos. Então, eu acho que essa questão mostra um paradoxo que, para mim, é um tanto quanto estranho, ou seja, alguns parlamentares que defendem enfaticamente a neutralidade no exercício da sua atividade, sobretudo no âmbito religioso, confundem o espaço público com o privado. Do que eu estou falando concretamente? A Câmara Municipal de São Paulo, isso todos os jornais mostraram, na sexta-feira o plenário da Câmara virou templo religioso. Assim como na Câmara Federal, houveram vários momentos em que o próprio ex-presidente da Câmara conduziu pregação religiosa. Tá? Então, eu acho que esse debate é um debate extremamente mais amplo do que nós imaginamos. Agora, voltando ao projeto, tá? Só pontuando, você sabe que o projeto também proíbe a doutrinação religiosa. Sim, mas eu estou apontando essa contradição. Não há contradição. Não, desculpa. A contradição é... O comportamento deles. A contradição é... Não pode haver esse debate, esse bate-boca. Não, eu estou só uma interrupção. Não pode haver. Onde que eu estou... Tem que haver... Eu quero chegar nesse lado da bancada em 8 minutos. A gente ainda tem 4 minutos. A contradição que eu estou apontando é muito simples. Muitos que assumem o projeto com discurso de uso indevido do espaço público, usam o espaço público indevidamente. Tá? É só algo para a gente pensar um pouco. Que vai um pouco na linha de o que é republicano e o que não é. Tá? Eu não estou dizendo que invalida ou não, mas eu continuo tendo dúvida, Miguel, da capacidade que a escola tem de refletir a moralidade da família. Principalmente porque nós estamos falando de famílias e de vários valores morais que são extremamente diferentes entre eles. Assim como eu tenho dúvida também de tratar a escola como extensão da família. Talvez a escola seja a extensão das diferenças existentes dentro da sociedade. Sim, sobretudo a escola pública. Então, o que eu estou colocando aqui são pontos que, de certa forma, ao meu juízo, merecem ser debatidos de maneira mais preocupante. Agora, Miguel, voltando à questão do projeto. Penso, por isso que eu falo que temos aqui diferentes concepções de sociedade, que é muito tentador
para projetos, e aí eu vou dizer, sem medo nenhum de continuar tendo cartazes provocadores levantados para mim, ou até de ser hostilizado pela plateia, eu acho que todo projeto que investe muito no controle, ele pode abrir uma tentação autoritária muito forte. Tá? Mas você mesmo falou que essa parte do projeto não é indispensável. Eu estou falando daquele artigo que estabelece o canal de comunicação, que pode gerar até o Ministério Público e pode levar, como nós sabemos, consequências para a atividade individual de cada professor. A gente teve 8 minutos desse lado 6, o Marco falando. Eu quero saber se o Mauro quer complementar, para a gente equilibrar o tempo. Não há nenhuma necessidade desse projeto, porque existem vários mecanismos públicos. Existe o Ministério Público, a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias do município têm as suas corregedorias, tem o Estatuto do Magistério, os pais têm como reclamar, e existem canais, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem vários mecanismos de reclamação. Não existe nenhuma necessidade de se constranger o professor, de se impedir o professor de ter sua dinâmica de sala de aula, de ouvir o aluno. Em relação à pergunta de que se um aluno pergunta ao professor qual a opinião política dele, não vejo nenhum mal de se responder a sua opinião política. Isso não é doutrinação, absolutamente. Isso é uma relação que hoje em dia é extremamente próxima e necessária e afetiva entre alunos e professores, e que está diretamente ligada à qualidade de ensino. Isso é no mundo inteiro civilizado. É assim. Deu tempo certinho aqui. Agora eu vou passar para o Braulio e já acrescentar uma pergunta, que também tem várias questões nesse sentido, eu peguei uma aqui. Pensamento crítico é aprender somente conteúdo marxista, por que ensina Marilena Chauí e não Olavo de Carvalho, resumindo aqui a pergunta. Bom, eu gostaria de conectar com a questão anterior sobre o autoritarismo do projeto, para dizer o seguinte. Semana passada eu localizei pela internet um código de ética dos educadores de uma associação americana chamada The Association of American Educators, que não é um sindicato, mas é, pelo que eu me informei, a maior organização não sindical reunindo educadores. E eles formularam um código de ética. Portanto, não tem nada a ver com leis do Estado. E nesse código de ética dos professores, são 4 princípios, com 2 ou 3 itens cada um, mas só para vocês terem uma ideia do que é dito aqui. No primeiro princípio, a conduta ética com respeito aos estudantes. Diz o documento, eu estou traduzindo livremente, me desculpe o inglês aqui, diz, nós afirmamos enfaticamente a primazia dos pais sobre a educação moral das crianças. Diz ainda, na outra passagem, o professor, o educador, não exporá intencionalmente o estudante a constrangimentos. Diz ainda, o educador se esforçará para apresentar os fatos sem distorções, vieses ou preconceitos pessoais. Diz lá adiante com respeito à relação com os colegas, com a prática da sala de aula, com os colegas. Vou terminar com essa referência. O educador não vai interferir com a liberdade de consciência dos seus colegas e trabalhará para eliminar a coerção que possa ser empreendida em termos de orientações ideológicas. Ou seja, o que está dito na Constituição, que nós traduzimos no projeto Escola Sem Partido, o que está dito numa associação voluntária de um país democrático, não são coisas muito distintas. Eu só tenho que lamentar que tenham menos educadores, mesmo de esquerda, amigos meus, que não tenham se posicionado mais claramente, como agora o professor Marco fez. Olha, eu também sou de acordo, o professor não deve fazer uma propaganda partidária dentro da sala de aula. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Nessa última campanha eleitoral foi um inferno na UNB. Eu vi entrar e sair de salas de aula os professores com botões de Dilma, de Aécio e de Marina Silva e assim por diante. Isso não está certo. Então, o caráter autoritário do projeto pode estar, essa interpretação, pelo fato de você ter um conjunto de apoiadores hoje do projeto,
que estão mais filiados a uma corrente liberal conservadora. Mas, como o Miguel disse, eu estou totalmente de acordo, isso não está intrínseco ao projeto. É uma questão da conjuntura política que está se formando. Então, esse era o comentário que eu queria falar sobre a questão. Agora, sobre a questão da sexualidade. Deixe-me colocar da seguinte forma. Recentemente, há um ano, uma TV mostrou uma matéria em que o dever de casa para meninas de 10 anos de idade era uma lista de 10 ou 15 perguntas do tipo: o que é sexo anal? Podem vários homens fazer sexo ao mesmo tempo? O que é boquete? E assim por diante. A criança, retratada na matéria, chegou em casa, ficou amuada, a mãe não sabia o que estava acontecendo, uma família muito modesta. A mãe, depois que viu o dever de casa, foi à escola, a escola disse: não, nós não... procura um psicólogo, disse a coordenadora, o leite já foi derramado. A coordenadora está na internet, vocês podem ver, com a cara mais lavada do mundo, disse: não, o MEC nos orienta, nós podemos fazer isso. O MEC foi procurado e disse: não, a questão foi abordada de uma maneira com mau gosto e foi mal conduzida. Mas o próprio MEC, os burocratas do MEC, como o Miguel disse claramente, contratam uma máquina de saca-camisinhas para colocar em todas as escolas públicas. Quer dizer, o MEC não é uma desculpa muito deslavada essa de que, nesse caso específico da escola lá de Contagem, a professora e a escola conduziu mal essa questão. Então, não se trata de vigiar o professor. Eu, como pai, eu olho o material didático do meu filho e digo: meu filho, não é assim. Aqui nesse livro, por exemplo, O Capitalismo e a Produção da Riqueza Social. É um livro que está sendo adotado nesse semestre. Começa dizendo o seguinte, o capítulo: no capitalismo, o trabalhador produz mais do que recebe como pagamento para gerar lucro para o proprietário. E ponto. E você pega lá dentro, tem uma foto de um proprietário gordo, cheio de dinheiro no bolso, uma operária desquálita, para meninos de 13 anos de idade. E não tem mais nada, e não tem outra visão, e não tem outra forma de ver. Quer dizer, eu tenho irmãos empresários, então, o que eu tenho que dizer para o meu filho? Vai lá e pergunta aos seus tios como é que eles remuneram, como é que é duro calcular a taxa de lucro do negócio. Então, não é vigiar o professor nesse... Eu, como pai, tenho a obrigação de acompanhar o meu filho, e nessa questão da sexualidade, isso é mais sensível ainda. Então, é um ponto relevante aqui. Esse projeto não tem nada de autoritário, me desculpe. Eu queria começar a última rodada. Em questão do tempo, a gente vai fazer uma última rodada aqui de perguntas e juntar algumas perguntas, alguns questionamentos aqui de temas que a gente abordou, mas a gente não aprofundou. Por exemplo, essa questão da formação dos professores e do material didático, né? Quer dizer, a gente traz o assunto para a sala de aula, mas o material didático, o que acontece com ele? Ele continua o mesmo? É uma pergunta que eu gostaria de colocar para a mesa. E tem várias perguntas aqui falando, tratando da questão da punição. Quer dizer, uma professora, por exemplo, que abordar assunto de sexualidade, ou aqui, no caso, tem um exemplo, né, de se ela falar sobre um parlamentar, chamá-lo de corrupto, sendo que não tem denúncias, quer dizer, como que ela vai ser punida, um professor ou uma professora que fizer isso? Eu queria começar a estabelecer mais ou menos um tempo equilibrado para os dois lados, para responder esses questionamentos da maneira que vocês acharem conveniente. Talvez começar com o Miguel, que foi o primeiro a falar da outra vez. Só queria, assim, chamar a atenção para essa questão do ensino de sexualidade nas escolas. O documento do MEC, o Caderno de Orientação Sexual, dos parâmetros curriculares nacionais, diz o seguinte, só para vocês saberem que aquele dever que a professora passou, o dever lá de Contagem, perguntando para os alunos o que é sexo anal, o que é sexo grupal, o que é masturbação, etc., está de acordo aqui com os parâmetros curriculares do MEC. E diz assim, olha, a partir da 5ª série do ensino fundamental, os questionamentos vão aumentando, exigindo progressivamente a discussão de temas polêmicos, como masturbação, início do relacionamento sexual, homossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e pornografia, desempenho sexual, disfunções sexuais, parafilias, gravidez na adolescência, obstáculos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso para ser discutido entre 4 paredes, para ser abordado por pessoas que os pais não conhecem, né? Por professores que os pais nem sabem quem são, e o professor
com total liberdade para tratar desses assuntos. Evidentemente que isso afronta de maneira evidente o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Bom, com relação à punição do professor, é preciso deixar claro que esses atos já são ilícitos hoje. Um professor que usa a sua aula para fazer propaganda política e partidária, já está infringindo a lei. Há um artigo na Lei 8.112 de 1990, que trata, e é um artigo tradicional do direito administrativo brasileiro, que diz o seguinte: existe na Lei de São Paulo, existe na Lei Federal, existe no Estado do Paraná, quer dizer, é um artigo repetido em diversas legislações municipais e estaduais, que diz o seguinte: é vedado ao professor promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso já é um princípio republicano. O funcionário público não pode exibir as suas preferências políticas, partidárias, religiosas no recinto da repartição, porque senão ele vai estar tratando desigualmente aquelas pessoas que pagam o salário dele. Então, um professor ele não pode usar o seu cargo, sobretudo se ele... de qualquer maneira, mas não só o professor de escola pública. O de escola particular também, porque ele está prestando um serviço público. Ele não pode usar o seu cargo para difamar os seus adversários políticos e para enaltecer os seus aliados. Isso é ilegal. Então, o professor que fira essa legislação já pode ser, inclusive, demitido, porque é uma infração, é uma infração disciplinar, não é? Com relação, por exemplo, ao direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos, um professor que, por exemplo, essa professora de Contagem, que passou este questionário para as crianças, qualquer pai dos seus alunos poderiam processá-la por dano moral. Não precisa que a nossa lei seja aplicada, esse direito já existe. Então, estes atos já são ilícitos. Tudo aquilo que o nosso projeto apenas declara, ele apenas explicita, ele informa o estudante de que esses atos são ilícitos, são contrários à lei. Nenhum professor pode, por exemplo, prejudicar os seus alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas e morais. Um aluno tem o direito de ser cristão, tem o direito de ser ateu, tem o direito de... Aquilo não interessa. E o nosso projeto diz exatamente isso. O professor não favorecerá e não prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais. O aluno tem direito de ser avaliado por critérios exclusivamente acadêmicos. O professor que fere este dever, que nós estamos explicitando, ele já existe, ele já pode ser processado por danos morais. Ele já pode ser demitido. Se é uma escola particular, eu não tenho dúvida de que ele seria demitido. Se ele prejudicar um aluno, se ele discriminar um aluno por ser ateu, ou se ele discriminar um aluno por ser cristão. Então, quer dizer, isso tudo já existe. Nosso projeto não pode ser autoritário, porque ele apenas declara coisas que já existem, a não ser que a nossa realidade seja autoritária, que a Constituição Federal seja autoritária. Como a gente já deu 5 minutos de resposta, eu queria passar para o outro lado, e eu queria passar para o Mauro, pegando o gancho aqui, que ele falou se fosse uma escola particular, queria saber como que isso funciona na escola particular. Bom, em primeiro lugar, exatamente por existir a lei e regulamentos e estatuto do magistério e estar na lei, não há nenhuma necessidade de se montar uma outra lei para se repetir as mesmas coisas com o objetivo do quê? De constranger, que o objetivo disfarçado aí é de constranger o professor, de constranger a escola. Tá? O outro ponto que eu gostaria de ressaltar é você pegar casos pontuais. Nós temos 35 milhões de estudantes de ensino básico no Brasil. Aí vai pegar um caso pontual de Contagem, como se isso fosse um problema nacional, uma situação como essa. Repito, a população de estudantes de ensino básico no Brasil é maior do que a população da Argentina. Aliás, eu errei. São perto de 50 milhões de estudantes de ensino básico. Aí vai pegar um caso de Contagem. Isso é uma falácia completa de raciocínio. Completamente falacioso. Como é feito na escola particular? Escolas particulares de sucesso não ficam demitindo professores e ameaçando professores. Escola particular de sucesso, como aliás a que eu dirijo, 73 anos de sucesso, não é uma escola laica, é uma escola que tem judeus, é uma escola que tem árabes, é uma escola que tem
orientais, tem budistas, tem muçulmanos. Nós não temos nenhum problema em 73 anos. E existe muito respeito do professor. E se houver alguma dúvida, imediatamente os pais ou o aluno vier fazer uma reclamação, ele vai ser ouvido e vai ser ouvido o professor também. E nós temos nos 73 anos de existência, tido maior tranquilidade com isso. Até porque, senão, essa escola não continuaria sendo procurada pelas mais diferentes culturas. Imagine você conviver. Nós temos 2.600 alunos, onde você tem alunos judeus, alunos árabes, alunos chineses, provavelmente alguns de origem budista, alunos chineses de origem cristã, mas que não são católicos, alunos ortodoxos e assim por diante. Não existe. Essa maximização desse problema é, na realidade, para disfarçar intenções autoritárias aí dentro, né? Claramente, existe uma tendência de impedir a discussão de determinados assuntos que fazem parte da lei e que a lei obriga de, por exemplo, garantir ao estudante a tranquilidade, a questão da diversidade na escola, inclusive a diversidade sexual, e inclusive o tratamento do diferente com todo o respeito. E isso tem que ser trabalhado, sim, dentro da escola. Questão da família. Como muito bem colocou o Marco Antônio aqui, a escola não é a extensão da família. A escola, imagina uma sociedade em que as crianças só tivessem as referências e os valores da família, ou dos amigos da família. Que horror que isso seria. Uma sociedade tem o aluno para se tornar, o jovem, a criança para se tornar autônoma, ela tem que conviver com o diferente, ela tem que conviver com uma sociedade múltipla, ela tem que entender o diferente, ela tem que entender as contradições dessa sociedade. Isso é fundamental numa sociedade sadia. O exemplo norte-americano, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, mas nós sabemos que tem segmentos religiosos, radicais, fundamentalistas, terríveis ali dentro, terríveis da política americana, o que não representa a vontade da política americana. Então, pegar um código de ética de uma determinada associação de escola, isso absolutamente não representa o sistema educacional americano como um todo. Eu vou, para fazer um equilíbrio aqui, eu vou passar para o Braulio e depois o professor Marco fecha. Ok. Muito bem. Para ligar com o que o professor Mauro acabou de dizer, quer dizer, eu também acho que a escola não é uma extensão da família, mas por razões distintas. Tem uma autora portuguesa, uma filósofa que eu gosto muito e recomendo a todos que estão ligados à área de educação que leiam pelo menos 2 ensaios dela, chamada Olga Pombo. Um dos artigos se chama O Insuportável Brilho da Escola e o outro Elogio à Transmissão. É dela essa frase contundente que professor não é pai nem é padre. E qual é o sentido da mensagem da Olga Pombo? É que, de fato, a escola tem uma missão muito específica que a família não pode prover e nem nenhuma outra instituição, e nem a igreja. Sem a escola não haveria ciência. Sem a ciência, a civilização entraria em colapso em função de tudo que hoje a gente depende de ciência e tecnologia. Portanto, a escola não é uma extensão da família. E eu acho que o problema da doutrinação ideológica ela tem provocado uma perda de foco sobre a missão da escola. Todos os sistemas polêmicos da sexualidade, da política, podem e devem ser tratados de forma racional dentro da escola como conhecimento, diferentemente do engajamento para a ação prática política. Então, acho que, nesse sentido, nós temos muito o que fazer. A questão do livro didático, do material didático, da formação de professores, todos esbarram com essa, ou estão relacionados com essa questão da melhoria das escolas para que elas possam desempenhar uma missão que lhe é própria. Caso contrário, vamos continuar na rabeira dos testes internacionais com caixas no supermercado que não conseguem lhe dar um troco de uma conta básica, porque o ensino é muito ruim. Então, acho que existe essa relação entre o problema da doutrinação e a qualidade do ensino. Muito bem, era o que eu teria a dizer. Um último, apenas um. Esses dizeres do cartaz, eu dou aula há 21 anos, escolhi essa profissão porque minha mãe e minhas tias foram excelentes professoras e eu sinto que a minha ética profissional é uma forma de honrar
a minha família de educadoras, e há 10 anos eu coloco nos planos de curso das minhas disciplinas de estatística aplicada à educação, filosofia, sociologia da educação, os dizeres do cartaz. Já passaram alguns milhares de alunos por mim. Nunca, nenhum aluno levantou e com essa fundamentação. Olha, eu dou os meus cursos rezando por essa cartilha aqui. Se sentirem que eu não estou sendo prudente, estou invadindo o campo das convicções morais de vocês, podem me repreender. O projeto tem essa função de chamar o professor à prudência. O professor não é uma profissão, por mais nobre que seja, diferente de qualquer outra, de médicos, de advogados, de motoristas de táxi. Nós temos limitações no exercício da nossa profissão. E quando a gente pisa na bola, deve ser chamado a atenção mesmo. Não tem nenhuma intenção policial nesse processo, mas, convenhamos, o professor não está acima da lei. Professor Marco, para fechar. Bem rápido também, eu acho que, concordo com o Mauro, é sempre muito arriscado nós pegarmos situações específicas e tentar generalizá-las, não é? Da mesma forma que pode se falar dos Estados Unidos em determinadas questões, eu posso então recorrer à Finlândia, que está sempre bem nos rankings do PISA, e perguntar, a Finlândia precisa de uma lei dessa? A Finlândia precisa de uma lei dessa? Não precisa. Nenhum dos países que formam boas pessoas, se o critério for esse, não é? Não precisa de uma lei dessa natureza. E outra coisa, tá? Se todas essas questões já existem, estou sendo repetitivo, Mauro, me perdoe. Tá? Já vi vários professores punidos exatamente porque os pais procuraram. Eu acompanho meus filhos e várias vezes fui à escola me queixar. E fui atendido por isso também. Por isso que eu continuo, tá, reafirmando aqui o equívoco da lei e a não necessidade de um instrumento punitivo como esse. Não é à toa que boa parte, eu reitero, dos propositores desses projetos em diferentes lugares têm concepções autoritárias de sociedade, ou, no mínimo, reduzidas de sociedade. Eu queria encerrar aqui trazendo um pouco o que é a minha concepção de sociedade. Por isso que eu falei, quando a gente está no embate onde a concepção de sociedade está em jogo, não tem muito onde chegar. Mas, por exemplo, o que eu penso das futuras gerações, não é? Eu penso que elas devem ir além do que pensam suas famílias e construir um mundo melhor do que foi construído pelos seus ancestrais. Aí, nesse aspecto, isso aqui é uma fala do professor Fernando Abrúcio, meu colega, de um artigo que vai ser publicado no Valor Econômico na sexta-feira, né? Nesse aspecto, a gente precisa avançar no tempo e não retroceder. Tá? Tanto em educação, como no restante da agenda pública. O que nós estamos vivendo no momento neste país? Um conjunto de propostas que retrocede no tempo. E retrocede exatamente naquilo que é o maior ganho da sociedade brasileira, que foi o desenvolvimento de uma sociedade tolerante com a diversidade e tolerante com as várias formas de pensar a sociedade. Por isso que eu reitero que a escola é um espaço privilegiado para que essas diferenças convivam, produzam efeito do ponto de vista de debate e avance para essa sociedade melhor.